sou Gabriela Medeiros Nogueira, professora na FURG, coordenadora estadual aqui no Rio Grande do Sul, do LEI Sul, vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Sou a professora Janaína Lapuente, um prazer ter a Denise aqui conosco. Eu sou coordenadora adjunta do LEI Sul, no Rio Grande do Sul, junto com a Gabriela. Então, como disse a Janaína, é um momento muito especial para nós, muito importante ter a Denise, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com larga experiência em pesquisa no campo da infância, da alfabetização, da educação infantil, atua no curso de pedagogia, a pós-graduação em educação, coordenou o PNAEC, coordena o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada lá no Rio Grande do Norte, LEI, Rio Grande do Norte, e está aqui hoje para conversar conosco um pouquinho, sobre algumas questões que para nós são bastante importantes, e a gente vai organizar essa fala mais ou menos com 3 temas, mas provavelmente vão surgir outras questões, que são bem importantes também. Então, o primeiro tema nessa roda de conversa, nós estamos propondo, em nome do nosso coletivo também, é o lugar da escrita e da leitura na educação infantil. Eita, Janaína, Gabriela, agradeço imensamente, gente, esse convite para participar dessa roda de conversa. Pensar o lugar da leitura e da escrita na educação infantil é fundamental, porque a leitura e a escrita fazem parte da vida das crianças, sobretudo das crianças que vivem em meios urbanos, mas também das crianças que vivem no campo. Os textos escritos chegam agora em todos os lugares, as crianças, e principalmente agora, além de produtos, os textos escritos chegam em suportes como caixas, embalagens, nas casas das crianças, mas também chegam agora nas telas, nos smartphones, nos computadores, tablets, ou seja, as crianças veem letras, coisas escritas, em muitos lugares. E então, qual é o lugar da leitura e da escrita na educação infantil? O lugar que todas as práticas da cultura precisam ter na educação de crianças. A educação infantil, a gente pode pensar que é esse espaço-tempo, de relações, em que as crianças vão, além da família, elas vão ter relações de outros espaços nos quais elas convivem, elas vão agora, experimentar, vivenciar relações, interações com pessoas, outras pessoas, além de seus familiares, das pessoas com quem ela tem interações no bairro, na comunidade, mas elas vão ter agora relações que a gente diria diferenciadas dessas outras que elas já vivem, porque são relações que têm um caráter diferente, são relações intencionais, pensadas com intencionalidade, com sistematicidade, em instituições que existem para educar crianças, existem com essa finalidade histórica. Então, todas as coisas, objetos, práticas, relações que são vividas nessas instituições, elas acabam tendo uma natureza, assumindo uma natureza diferente do que é vivenciado no dia a dia, embora precise se aproximar, da vida mesma das crianças. Então, se as crianças veem e experimentam, mesmo que não haja uma intencionalidade, elas experimentam pessoas lendo e escrevendo onde elas vivem, elas precisam viver isso na escola, na educação infantil, nas creches, nas instituições que atendem crianças de 0 a 4 anos, de 0 a 3 anos e 11 meses, e também no que a gente chama pré-escola, as instituições que atendem crianças de 4 e 5 anos. O lugar, como eu disse, precisa ser o lugar que tem os brinquedos, o lugar que tem os desenhos, as brincadeiras, as pinturas, as outras experimentações. É esse lugar também que precisa ser garantido aos textos escritos e, sobretudo, às práticas, ao que fazer com isso, junto às crianças. O que se faz com isso na vida?
E é interessante, né, Denise, que é um espaço privilegiado onde as crianças estão convivendo com seus coetâneos, né? Sim. Então, é na educação infantil que ela vai ter a oportunidade de ter todas essas vivências, né? Seja com a linguagem escrita ou com outras linguagens, mas compartilhando com seus pares. Isso dá um significado diferenciado, né? Também, porque ela vai experimentar aí situações, ela vai viver situações em que outras crianças, né, estão vivendo situações semelhantes, o que é diferente de outros momentos, nos espaços da vida. Elas vão viver situações em que outras crianças que nem ela, na mesma faixa etária, ou uma faixa etária mais próxima, né, orientadas por profissionais, por adultos que têm essa intenção, que apresentam esses objetos, essas práticas, ela vai viver isso, ela vai poder trocar, dialogar, interagir com essas práticas junto, como você disse, com os seus pares, que tem outra perspectiva, às vezes é uma perspectiva muito próxima da dela, né? O que é diferente em outros espaços. Então, quando a gente pergunta qual é o lugar da leitura e da escrita, não é que a educação infantil tem uma função, uma finalidade, nem de preparar as crianças para aprender a leitura e a escrita, ela tem que fazer as crianças viverem a leitura e a escrita. Assim como ela não vai preparar as crianças para brincar, para falar, para conversar, ela vai fazer as crianças brincarem, conversarem, cantarem, dançarem, do mesmo jeito, experimentar também, sem o saber ainda totalmente, convencionalmente, brincar de escrever, brincar de ler, fazer de conta que estão lendo, escrevendo, experimentar, aprender a se fazer perguntas. O que será que aquilo ali, o que será que está dizendo ali? Como será que eu escrevo, brincar numa brincadeira, ou em outras situações que não sejam de brincadeira, né? Como será que eu posso escrever do mesmo jeito que ela pensa? Como será que eu posso desenhar? Como será que eu posso pintar? Como será que eu posso dançar? Elas podem não fazer isso convencionalmente, como se uma bailarina mesmo faria, mas isso não diz que a criança não possa dançar. Elas vão experimentar, fazer. E nessa experimentação, né, nessas situações em que elas vão vivenciar, tentando fazer, elas vão aprendendo sobre o que é, sobre para que serve, sobre como se faz, né? Com o que se faz, onde se faz, onde se lê, o que se lê, para quê. Elas vão aprendendo sobre as funções que a leitura e a escrita têm na nossa vida. Para que a gente escreve, para que a gente lê. Isso precisa ser vivido. Então, o espaço, o lugar da leitura e da escrita na educação infantil é esse. Não sei se eu já poderia falar um pouco disso assim, mas ler o que na educação infantil? Experimentar o quê? Os instrumentos da escrita, com o que se escreve, onde se escreve, experimentar escrever, brincar com gravetos, com pauzinhos na areia, deixar marcas. Grafar, deixar marcas gráficas, né? Em diferentes suportes, no chão, nas paredes autorizadas, nas paredes que forem negociadas, para elas poderem, aqui pode, né? Em papéis, não ser apenas em papéis, né? Mas em papéis também. Enfim, onde elas possam experimentar, deixar marcas gráficas, né? Com instrumentos diferentes, desde gravetos, palitos, lápis diferentes lápis, experimentar os instrumentos da escrita, mas também experimentar a funcionalidade da escrita, né? Para que se escreve, para que se lê? Quando as pessoas escrevem coisas, elas fazem isso para quê? Em conhecer, ou seja, conhecer os diferentes escritos, prestar atenção, aprender a prestar atenção, que nem todas as crianças prestam atenção, no que está escrito e pensar em para que aquilo está ali. Essa interação, que eu diria assim, mais enriquecida, qualificada com os textos escritos, elas precisam ocupar diferentes momentos, tempos, espaços das crianças. Por exemplo, aqui a gente tem nessa mesa, com o cuidado que Gabi e Janaína tiveram, trazer livros de textos, livros de literatura infantil, né? Esse é como se fossem os livros de literatura infantil, são materiais de leitura, objetos de escrita e de leitura, objetos escritos, que são especiais na educação de crianças. Por quê? Porque além deles trazerem a escrita como uma função, existe aí uma intencionalidade para que se escreve livro para criança, para seduzir as crianças, para brincar com as crianças, para afetar as crianças. Elas vão entrar em contato com
esses objetos diversos. Existem livros de diversos temas, diversas temáticas, né? Mas também porque a literatura acaba tendo uma natureza especial dentre os textos escritos. O texto literário, ele tem especificidades, ele se aproxima muito das crianças, se afina muito com as crianças, porque ele tem... A literatura se qualifica por, por um aspecto de fabulação, de invenção, de imaginação, de fantasia. E isso, de certa maneira, ou de toda maneira, é o que caracteriza as crianças e o que as distingue de nós, de outros ciclos de vida. Se a gente pode dizer que há uma coisa que distingue as crianças dos outros humanos, de outros ciclos de vida, é a fantasia, é a imaginação, é a ludicidade, é olhar o real, viver o real, se relacionar com o real, com esse olhar brincante, com esse olhar de fantasia, de imaginação. Ela não vê só o que existe, né? Ela imagina outras coisas, ela emprega a essas outras coisas esse olhar da imaginação, da fantasia. E a literatura, o texto literário, é por excelência isso, né? Queira mais. Então, né, a fala da Denise vai suscitando uma série de questões, né? Eu fui fazendo algumas anotações, mas eu acho que a Jana também, então eu vou dar a vez para ela. Pega um link aqui, né, para a gente conversar um pouquinho. Então, quando vai trazendo todo esse repertório que nós muito discutimos no LEI, nas nossas formações, ao longo da tua trajetória, de toda a tua experiência profissional e também coordenando, né, o LEI nessa esfera em outro estado, como é que tu entendes assim, essa perspectiva de criança, de infâncias e de currículo, né? Pensando também a leitura e a escrita. Se pudesse trazer um pouquinho para nós. Articulando com as outras linguagens, né? Aproveitando a deixa aí. Então, quando a gente pensa que a educação infantil, falei antes, é um lugar especial, diferente, porque a gente entende a educação infantil não apenas como o tempo de educação, essa faixa de educação de zero, que vai das crianças de 0 até 5 anos e 11 meses, mas no Brasil se convencionou também chamar de educação infantil o nome da etapa, né? A etapa tem o ensino fundamental e a gente chama de educação infantil. Por ela ser uma primeira etapa da educação básica, ou seja, ela tem função social, ela tem uma função social pedagógica, não é? De atender as crianças, acolher as crianças, receber as crianças com uma função, com uma finalidade, que é contribuir para a sua educação, para a sua transformação, para o seu crescimento, sua constituição enquanto pessoas, né? E isso exige que as instituições tenham que se preparar, tenham que construir propostas, assim, vão fazer com que finalidades, para quê? Vão fazer que atividades, vão propor às crianças que atividades, que situações, que materiais, em que tempos, com que exigências. Isso significa, assim, construir propostas pedagógicas, né? Propostas para essa relação pedagógica de incidir sobre a educação das crianças. Essas propostas, quando elas se realizam, elas se tornam currículo, né? Pensando aqui numa ideia de currículo que tem essa dimensão de proposta, também a gente chama proposta curricular, o conjunto de intenções, o que se quer nessa instituição, de objetivos, de conhecimentos, o que eu espero que as crianças aprendam, definir com base no que se entende por criança, né? O que eu entendo que é uma criança, né? Um ser humano não é apenas um ser humano de pouca idade, é também isso. As crianças, a gente pode definir que as crianças, assim como a infância ou as infâncias, são definidas por características que são, a gente pode dizer, a infância é uma categoria etária, assim, geracional, é um tempo de vida. Tem aí algo que tem a ver com, digamos assim, um calendário biológico humano, uma faixa de idade, né? Depois disso já não é mais infância. Por outro lado, não é só isso. A infância não é definida só pela faixa etária, mas sim pelas condições socioculturais em que os sujeitos, as pessoas vivem. Então, a infância não é uma única. A infância, como ela é definida, ela é circunscrita, constituída pelas condições de vida das crianças, há muitas infâncias, né? Não existe uma única infância. A gente pode dizer, existe sim uma infância, é um tempo definido de vida, mas como as crianças vivem a infância vai ser diferente. Entre essas condições diferenciadas pode estar o trabalho na educação infantil, intencional, pedagógico e curricular. Ou seja, tudo que é vivido
nas instituições transforma-se em currículo. Eu tenho uma colega de trabalho que a gente diz, pela força de ser todos os dias, com a força do cotidiano, de viver todos os dias, se transforma essa reiteração da vivência, ela é curricular, ela acaba, digamos assim, incidindo sobre a constituição das crianças como pessoas. E aí, qual é o lugar da leitura escrita? Ser pensada para que existam espaços definidos nas instituições, nos espaços onde as crianças vão passar esse tempo, seja numa sala que a gente chama sala de referência, a sala dela. Sala de referência porque é a sala que ela sabe que é dela, né? Existem outros espaços. Aí, desse espaço, o que vai ter de leitura escrita? Vai ter um espaço específico para materiais de escrita? E os tempos? Definir os tempos. Em que tempos que a gente vai permitir, possibilitar, propiciar que as crianças interajam com esses materiais de escrita. Além de tempos e espaços, as relações, as intervenções pedagógicas. O que vai ser feito para as crianças, de fato, interagirem de modo significativo com esses materiais. Que não basta vê-los, olhá-los, folheá-los, ter o contato. É preciso que elas signifiquem isso. Que significado tem esses materiais? O que pode estar ali? Para que se faz isso? E isso é dado, elas vão aprendendo isso nas interações com os adultos. Como é que os adultos conduzem essa atividade? Essas relações, essas atividades vivenciadas nessas situações rotineiras, né, que viram rotina, é currículo. Então, a leitura e a escrita precisam tornar-se curriculares, né, no caso. Precisam ser situações vivenciadas no dia a dia, com intenção, com sistematicidade, com sensibilidade, para que as crianças signifiquem de um modo positivo, né, para elas, essas situações de ler e escrever. É isso? Não sei. Então, pensando tudo que tu colocasse agora, né, e pensando que a gente está num contexto de uma política pública de formação de professores, né, para a educação infantil, todas essas questões que tu fosse apontando, elas vão, no meu ponto de vista também, nos fazendo refletir sobre aquele profissional que está com a criança, né? Então, esse profissional que está atuando cotidianamente, ele precisa ter uma expertise, ele precisa ter um conhecimento, né? Ele precisa ter uma formação que não é dada em determinado período e está pronto, né? Então, nós temos a formação inicial e nós temos várias ações, né, dentro das escolas, organizada seja pelos governos, né, municipais, estaduais, federais, pelas próprias universidades, por meio dos projetos de extensão, pensando neste profissional que está ali atuando cotidianamente com a criança, que vai ter que organizar um currículo, um planejamento, né, a partir de uma intencionalidade pedagógica, né, trazendo uma expressão que tu trouxeste, e como que a gente, né, poderia pensar não sei se é a melhor palavra, no perfil ou nas características desse profissional, ou no conhecimento que esse profissional precisa ter, né, para lidar e organizar esse trabalho de modo a ampliar as experiências das crianças, a qualificar, a proporcionar, né, um espaço para que as crianças possam interagir, né, enfim. Incorporar com as diferentes linguagens. Sim, exatamente. Sim, então, pensando no foco desse profissional, né, e nas questões que envolvem essa formação. O que diferencia, né, sintetizando, um professor da educação infantil de outras etapas da educação básica? Eita. Então, gente, é o que a gente tem conversado muito esses dias, né, nesse encontro aqui. Nós estamos exatamente todas mobilizadas esses dias, né, por um programa de formação continuada de professores da educação infantil. Qual o papel das políticas públicas? Primeiro assim, o aspecto da formação em tudo que a gente falou antes, né? Para que esse trabalho nessas instituições aconteça, como eu disse,
de modo que ele seja positivo para a educação das crianças, que as crianças possam aprender modos diferentes, criativos, inventivos, né? Divertidos também, significativos de lidar com a leitura e a escrita e com todas as outras linguagens, porque enquanto a língua escrita ela tem esse caráter de deixar marcas gráficas, mas são marcas muito regradas, né? Tem muitas regras a língua escrita, não, as marcas têm que ser tais que se forem outras ninguém vai saber o que você escreveu. É diferente, por exemplo, do desenho, da pintura, que também são marcas gráficas, são grafismos que os homens foram inventando ao longo dos milênios de vida da história humana e que foram também, tem algumas regras e outras não. Por exemplo, o desenho acaba sendo mais livre, pode ser muito mais representativo, ele desenhar um gato com muitas semelhanças com um gato, ou ele desenhar um gato que ele imagine que possa não ter nenhuma semelhança com o gato real, mas ele dizer isso é um gato. Os artistas podem fazer isso, as crianças também. Então, a linguagem do desenho, assim como próxima à linguagem da pintura, né? A brincadeira que a gente também pode entender como uma linguagem, um modo de as crianças representarem e internalizarem, né, o mundo real, delas dizerem e aprenderem sobre o mundo em que vivem. A dança, a música, essas linguagens outras todas, elas podem e precisam ser garantidas no campo nos espaços de educação infantil, né? Todos os dias, com tempos, espaços, materiais e atividades definidas, pensadas e, obviamente, recriadas pelas crianças, reinventadas pelas crianças. Mas quando a gente diz assim, o que é que isso tem a ver com a escrita? Aí eu me lembro sempre de qual a relação da escrita com outras linguagens. Eu me lembro de Vygotsky muito, quando ele diz em um dos seus textos, que eu considero assim, um dos textos fundadores para a gente pensar o lugar da escrita, o desenvolvimento da escrita em cada criança, que ele fala que a escrita precisa ser algo que a criança necessite, não ser algo mecânico, não ser ensinado nem aprendido como algo mecânico, que é só transformar, trocar som por letra, embora essa relação exista, como eu disse, é uma linguagem regrada, tem regras. Por exemplo, para eu escrever a palavra boneca, eu não posso escrever com a letra que eu quiser, eu tenho que escrever com as letras que foram convencionadas na história do nosso sistema de escrita específico, letras que representam os sons que tem essa palavra, né? Que é o caso da nossa escrita, que é alfabética, que sua regra fundamental é que as letras representam os sons das palavras faladas. E como eu falei antes, no desenho, na pintura, não tem essas regras assim tão rígidas. Se não for assim, a gente não vai entender o que a pessoa está dizendo. Assim como na música, na dança, são linguagens mais livres, que nas formas de dança, formas de desenho mais convencionais ou mais elaboradas, podem existir regras, mas em outras formas não, são mais livres. Então, é preciso se criar esses tempos e espaços para que elas possam vivenciar todas essas linguagens, se expressar e aprender que as linguagens não são apenas formas de expressão. Elas são também modos de significação de tudo que existe. Quando uma criança desenha um peixe, ela não está apenas expressando a ideia dela de peixe, ela está reelaborando, é como se fosse em seu desenho, ela reelabora suas imagens, sua ideia de peixe, digamos assim, seu conhecimento do que é um peixe. Então, a escrita precisa estar junto com essas linguagens todas, e elas juntas, inclusive, em uma mesma atividade, misturar diferentes linguagens para as crianças poderem experimentar, se expressar e dizer, né, e elaborar, né, suas ideias com base nessas diferentes linguagens. Então, a escrita não nega as outras linguagens, pelo contrário, né, ela precisa estar junto com as outras linguagens. E é assim que ela está na vida, em muitas situações, em muitos gêneros textuais, como cartaz, por exemplo. Um cartaz, eles têm sempre escrita e imagem, escrita e fotografia. Muitos livros de literatura infantil têm desenhos, têm imagens, fotografias, ou desenhos, imagens por desenhos e escrita. Então, é explorar essa mistura, né? É como se fosse assim, esse fazer junto, estar junto para dizer algo com várias linguagens, né? Agora, como é que se aprende a trabalhar de um modo que a gente considera, que a gente falou antes, assim, qualificado? Não é de qualquer jeito. As crianças podem fazer isso em casa, com seus familiares, em outros espaços de vida que ela
nos quais ela tem a oportunidade de viver. Mas na escola, como a gente disse antes, por ser uma instituição de educação, tudo tem que ter intencionalidade. Então, pensar, planejar, como você disse, Gabi, não é qualquer atividade, exige essa intencionalidade para que fazer e como fazer, de que modo, em que tempo, exige um conhecimento, exige conhecimentos, né, sobre as crianças, sobre o que elas precisam aprender, de que modos elas se desenvolvem, o que elas precisam aprender para se desenvolver, né? Isso exige, então, profissionais, assim como outros profissionais que atuam em outras áreas, inclusive com nós humanos, né? Que eles dominem determinados conhecimentos, né? Sobre as crianças, sobre o que fazer, sobre como se constrói propostas curriculares, como se vive currículos, se materializa currículos no dia a dia, criando essas situações para as crianças viverem situações, né, se expressarem e se apropriarem de conhecimentos. Isso exige que esses profissionais tenham uma formação inicial própria, que no caso da gente, para atuar com crianças na educação infantil, é o curso de pedagogia, mas essa formação ela não garante, como em nenhum outro curso, nenhuma outra área, a formação inicial basta, não precisa mais estudar nada. Todos os outros profissionais, e nós não somos diferentes, nós professores, precisamos estar em permanente atualização, ampliação de conhecimentos. Para isso, além da formação inicial nos cursos de pedagogia, que precisam garantir conhecimentos próprios, significativos, consistentes em relação à criança e à sua educação, a especificidade dessa educação. Você perguntou o que diferencia um professor para trabalhar com as crianças de educação infantil de outros profissionais, de outros professores, de outras etapas ou segmentos, né? Eu diria que a diferença básica é ter um conhecimento que lhe propicie colocar-se de modo diferente. Porque as crianças, quanto mais novas, mais elas exigem isso. Uma atitude, eu penso, claro que é difícil porque eu fico pensando assim, mas eu sou professora de nível superior e eu acho que eu também preciso lá estar numa posição sempre de acolhimento em relação a meus alunos, de respeito. Mas com as crianças é diferente. Eu sei que se eu não for acolhedora com meus alunos de nível superior, a nossa relação pode não fluir tão boa, mas isso não vai fazer com que eles deixem de ir, que eles não queiram mais ir, que eles não se envolvam com aquela disciplina. Eles podem fazer tudo isso, porque eles já são humanos já que elaboraram modos de lidar com as situações que lhes permitem, mesmo não sendo muito acolhidos, seguir. Para as crianças, não, isso pode ser menos positivo para elas e intervir de modo que eu diria não bom para a sua educação. Então, o que diferencia um professor para atuar com crianças pequenas? Não só conhecimento, saber das crianças, como elas aprendem, se desenvolvem, qual é a função da educação infantil, o que é preciso ensinar para as crianças no tempo da educação infantil, o que fazer com os materiais para que as crianças aprendam e se desenvolvam, ter uma sensibilidade acolhedora, disposta, eu diria uma disposição para o acolhimento afetivo, que inclui também, esse acolhimento afetivo inclui, eu acho, relações corporais. Eu posso dar aula para adultos e nunca abraçá-los, mas para as crianças pequenas eu não vejo como sendo possível você não ter uma disposição para acolher corporalmente as crianças, estar perto delas, escutá-las com atenção, porque a gente aprendeu na nossa cultura, na nossa história, que as crianças não têm muito o que dizer, muita gente diz, você vai ouvir as crianças. E a gente tem aprendido cada vez mais com as ciências diferentes, com a psicologia, com a filosofia, com a sociologia da infância, com a antropologia, que a gente precisa escutar as crianças, elas têm algo a dizer, os seus jeitos de pensar, de compreender, são jeitos que não podem não ser e não serão, seguramente, os jeitos dos adultos pensarem, porque elas ainda não aprenderam as coisas que a gente já aprendeu. Mas elas têm uma sensibilidade, um olhar diferente, que se a gente lhes der a oportunidade, elas vão poder dizer jeitos que a gente nem imagina, às vezes, de entender uma determinada situação, como é que elas veem, ou seja, esse jeito delas verem, por exemplo, a enchente que aconteceu aqui,
tudo que aquilo significou, como que as crianças viram, por exemplo, todo aquilo, como elas viveram assim, ouvi-las sobre o que para elas foi aquilo, se elas ficaram assustadas, se elas não ficaram, o que é que elas viram. As crianças podem nos surpreender e a gente pode se perguntar, mas que importância isso tem? Toda. Por quê? Porque as crianças são pessoas do mundo, da sociedade. A cada tempo, a cada momento, as crianças daquele tempo são sujeitos da sociedade. Está lá na escrita da Constituição. A gente acha muito bonito dizer, as crianças são cidadãs, né? Ou seja, elas têm direitos. Mas isso significa ter direito de ser considerado como pessoa, de ser escutado, seus significados fazem parte do jeito que se pensa a sociedade naquele momento. O que se pensa sobre as enchentes, o que se pensa sobre o trânsito, o que se pensa sobre o clima, o que se pensa sobre os parques ou a sua não existência, sobre a chuva, sobre tudo, sobre a TV, a programação da TV. Não só os adultos podem dizer da TV, os jogos que agora são disponíveis, né, disponibilizados em smartphones, em tablets, nas redes, né? Não só os adultos podem ter o que dizer sobre isso. Eu sei que a gente aprendeu historicamente que são os adultos que falam, os adultos que têm a palavra, só adulto que sabe. Mas as crianças, como sujeitos que são desse mundo, cada criança, elas precisam ser escutadas como pessoas que têm o que dizer sobre isso. E eu insisto, o que elas têm a dizer pode nos surpreender e vai ser enriquecedor para nosso conhecimento, para nossa visão de mundo. A gente pode sempre pensar, eu não tinha pensado nisso. E pode nos desconcertar e pode enriquecer nossas ideias. Olha só, a gente não tinha pensado por esse lado, por esse ângulo, por essa perspectiva. Então, um diferencial para ser professor de crianças é ter essa disposição para escutar verdadeiramente as crianças, considerar o que elas dizem, considerar seus interesses, suas curiosidades, seus modos de ver, de compreender, e acolhê-las amorosamente e, junto com tudo isso, saber o que fazer para ajudá-las a avançar como pessoas. Não sei, acho que ainda tem muitas coisas, gente, porque a gente fica aqui pensando que tudo e mais alguma coisa, né? E aí, para que tem a ver as políticas públicas nisso, gente? Precisa, além de uma formação inicial, tudo isso que eu falei não se aprende na formação inicial, não é possível. A gente aprende nas nossas vivências, com as professoras que a gente teve. Às vezes a gente precisa até negar o que a gente viveu, que não foi bom. A gente precisa, nega isso. Minha prática vai negar aquilo que eu vivi. Quero fazer coisas diferentes. Isso não deixa de ter um papel no nosso aprendizado. Mas também em situações de formação continuada. Então, o poder público tem o dever de garantir, de criar situações e condições de que os professores que atuam com as crianças pequenas e de todas as etapas, não só da educação infantil, mas a gente diz, mas sobretudo por essa, porque não tem tido muita visibilidade, muita consideração na história, a gente está apenas começando, né? De garantir essas condições, essas situações de formação permanente, em que os professores estejam permanentemente aprendendo ou podendo aprender, podendo repensar suas práticas, repensar seus jeitos de pensar sobre as crianças, sobre o que elas aprendem. E aí qual é o papel do poder público? É criar essas garantias, criar essas condições. No caso da educação infantil, para encerrar essa parte, essa resposta, penso que é assim. Sabemos que a legislação, a nossa lei de diretrizes e bases da educação, que rege a educação, que organiza a educação, nos diz que as três esferas, né, de poder estatal, por exemplo, a esfera federal, estadual e municipal, elas são responsáveis por diferentes níveis na educação, né, diferentes etapas. O poder público municipal é responsável pela educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e EJA. Como se fosse assim, o que for de organização, de garantia de que existem essas instituições de educação e seu funcionamento nos municípios, é de responsabilidade dos municípios. A esfera estadual é responsável pelo ensino fundamental, anos finais e ensino médio. E o governo federal, a esfera federal, pelo ensino superior. Mas a gente vive num país muito desigual. Esse país tem quase 5 mil municípios, né?
e condições absolutamente diferentes, não só diferentes, são desiguais mesmo, enquanto há municípios muito ricos que por si só têm recursos, né, para incrementar, para garantir a educação de crianças e formação dos profissionais, a gente tem municípios que não tem essa condição. Então é preciso o poder federal, o governo federal tem que ter um poder, um caráter, uma ação indutora, de induzir políticas. É exatamente o que está acontecendo agora. Na verdade, historicamente em nosso país, eu posso afirmar que, com relação à formação de professores para a educação infantil, no nosso país, quase que geralmente, que totalmente, não posso garantir totalmente, que deve existir município que tenha tido uma política ou outra, essas políticas de formação continuada têm sido garantidas, mobilizadas pelo poder federal, pelo governo federal. Então, tem que criar políticas permanentes, programas de formação. Para quê? Para criar condições que os professores que atuam com as crianças de 0 até 5 anos e 11 meses possam estar em permanente formação, aprendendo também. Porque os adultos, assim como as crianças, aprendem, como nos ensinou Vygotsky, em situações de compartilhamento de práticas, de mediação com outros que sabem mais, que mostram mais. Então, é nessas situações, nesses momentos de formação continuada, que os professores podem ter a oportunidade de revisar, de se pôr em questão, de questionar seus jeitos de pensar, de agir, de suas práticas, e aprender a fazer outros modos, né? Agir de outros modos junto às crianças. Então, as políticas têm a ver também com como os governos pensam as crianças, pensam os professores, pensam as instituições, a formação dos professores. Quanto mais os responsáveis pensam que professores, como outros profissionais, precisam de formação permanente, mais eles vão se comprometer com criar situações, garantir condições para que haja formação continuada permanentemente. É isso. Ótimo, Denise. Quanta coisa, né? A gente um tema que, de fato, ele, né, uma coisa puxa a outra, né? E não se esgota, né? Eu queria destacar assim, alguns elementos da tua fala, né? Então, são contribuições muitíssimo importantes. Eu fui tentando aqui tecer uma nuvem de palavras. Eita. E gostaria de destacar algumas delas que foram tematizadas nas formações Sim. do LEI, né? E que nos provocam a reflexão, mas também a ação pedagógica junto às crianças. Então, queria destacar a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, a função social pedagógica que tu trazes, as diferentes linguagens, né, a leitura e a escrita, os tempos e espaços na educação infantil e as materialidades, a intencionalidade pedagógica, a docência na educação infantil com matemática muito trabalhadas nas nossas formações. E agora, mais para o final, assim, tu foi articulando isso com todo um caráter muito próximo, né, das infâncias junto às crianças. Que é a questão do respeito, da sensibilidade, da amorosidade, do acolhimento às crianças, a relação também, mais trabalhada lá no percurso 8, né, da relação com as famílias, né? Então, tem vários elementos que nós poderíamos discutir aqui, também o currículo na educação infantil, que foram temáticas mobilizadas nas formações. Então, para encerrar esse bate-papo, essa conversa, né, se pudesse, sim, Denise, em poucas palavras, ir amarrando, né, todas essas palavras-chave da tua fala, gostaria de provocar, né, a pensar e a dialogar conosco. O LEI como possibilidade de construção desses novos sentidos. Pensando esses sentidos, todas essas palavras-chave, essa nuvem de palavras. Mas quais são os sentidos possíveis que tu percebe na formação, na tua trajetória, especialmente no contexto LEI? Eu penso que o LEI, o curso Leitura Escrita na Educação Infantil, primeiro que eu acho que o LEI faz história, ele tem um lugar na história agora dos programas das políticas de formação. É o primeiro programa que ousa, que assume como tema, esse tema que foi sempre na história da educação infantil, ele é controverso, ele é às vezes incômodo, que é leitura e escrita, como se assim, como assim leitura e escrita na educação infantil? Como eu falei antes, a educação infantil não tem a finalidade de preparar para o ensino fundamental, de preparar as crianças para a alfabetização. A educação infantil foi sendo compreendida, a gente foi aprendendo a compreender que ela tem uma função em si mesma, né? Embora ela tenha na sua história, inicialmente,
ela transitava entre apenas guardar as crianças, segurar as crianças e guardá-las em segurança enquanto seus pais iam, as suas mães iam trabalhar, enquanto elas lhes eram confiadas, ou preparar para o ensino fundamental. A gente pode assegurar que, eu na verdade penso que a educação infantil, ao assumir uma função pedagógica, de olhar a criança em sua contemporaneidade, a criança como sujeito contemporâneo, quer dizer, desse tempo agora, a criança é o ser de agora, não é para o futuro, porque ela vai ser no futuro, não sabemos. É para ela agora como pessoa, como eu disse antes, nos seus interesses, nas suas necessidades, nas suas especificidades, nas suas capacidades, o que é que ela precisa, pode, deseja agora. E que a gente pode, inclusive, na educação infantil, incidir sobre esses desejos. Às vezes a criança não deseja porque nem sabe o que é. A gente não deseja algo que a gente não conhece, né? De repente ela conhece na educação infantil e passa algo, conhece a música, conhece a dança, conhece a pintura, o desenho, a literatura, as histórias, e começa a desejar algo que ela não desejava antes. Então, pensar em a educação infantil sendo isso, dentro dessa função pedagógica, que não é de preparar, nem apenas de guardar as crianças, mas ela acaba fazendo uma boa prática, que eu digo boa, que toda boa é relativa, gente. Né? Qualidade é um conceito relativo. Mas pensando assim, boa no sentido de que contribua para as crianças crescerem como pessoas, ampliar as suas possibilidades de olhar, de enxergar o mundo que lhes rodeia, pensando assim que isso, para que isso exista, né? Ela, ao mesmo tempo, ela guarda as crianças, ela precisa colocar as crianças em segurança, não é? Não é guardar, impedindo que as crianças façam muitas coisas, é impedir que elas façam o que pode pô-las em risco, digamos assim. E, ao mesmo tempo, gente, elas vão estar preparadas não para o ensino fundamental, elas estão se preparando para serem crianças, viverem o momento de hoje. E, nesse sentido, elas irão viver cada momento, os momentos futuros, de um jeito melhor, né? Como é que eu diria assim, para juntar isso tudo com o LEI? Eu vejo que o LEI, ele é um programa que usou depois com muita discussão. O LEI tem uma história, eu costumo dizer, o LEI tem uma história. Essa história, ela se constrói dentro da própria educação infantil, enfrentando, de modo que eu digo, democrático, respeitoso, os diferentes pontos de vista que há dentro do campo da educação infantil, desde profissionais, estudiosos que consideram que não é para se ensinar sistematicamente, intencionalmente nada na educação infantil, aos que consideram que é para ter muita sistematização e aproveitar esse tempo para as crianças aprenderem mais coisas. Eu entendo que a educação infantil, como todos os outros tempos de vida dos seres humanos, são tempos em que precisamos viver o que é possível, necessário, do melhor modo possível. Então, o LEI traz essa possibilidade de discutir, enfrentar esse tema que era incômodo, que não se queria falar, ou é para ensinar, preparar as crianças para a educação, para o ensino fundamental, ensinando, digamos assim, as coisas básicas da escrita, ou não é para ensinar nada. Acho que não é para isso. Até porque a leitura e a escrita não estão ali, e não estão na vida, como objeto para ser ensinado, né, aprendido. A leitura e a escrita estão na vida para a gente fazer coisas com ela, com a leitura e a escrita. E assim como eu disse desde o início, elas têm que estar, essas duas práticas, ler e escrever, as duas práticas básicas da língua escrita, né, da nossa língua, da língua escrita, tem que estar na relação que ela tem com a língua oral, com a oralidade, né, na educação infantil. E o LEI traz essa possibilidade de pensar sobre, juntar tudo isso, pensar sobre o que é escrita, qual é o lugar que ela tem que ter na educação infantil, e como é que as crianças aprendem na educação infantil, o que significa ser criança na educação infantil, o que é ser docente, ser essa professora, como eu falei antes. Eu lembro aqui de Paulo Freire, eu gosto muito de lembrar disso, quando ele fala naquele livro que é até banalizado, né, Pedagogia da Autonomia, em que ele reúne ali naquele livro, a gente chama o livrinho, 27 saberes. Ele diz, para uma pedagogia que vise a autonomia, e é uma autonomia relativa, os sujeitos se tornarem capazes de pensar por si próprios, né? Uma pedagogia que vise a isso, ele coloca naquele livro 27 saberes. Entre eles, ele diz, ele acha que é preciso o professor aprender, desenvolver e aprender determinados saberes, determinados modos de ser. Por exemplo, se tornar curioso, permanentemente curioso, para nunca achar que está pronto, acabado.
pensar assim, eu já tenho 20 anos de prática, não preciso mais aprender nada. Paulo Freire diria, não, um professor ele precisa assumir seu permanente inacabamento. A gente nunca estará acabado, nunca vai saber tudo, mas uma das coisas que ele diz, exige pesquisa, exige rigorosidade, planejamento, mas das coisas que eu acho lindas que ele diz, ele exige querer bem aos alunos. Eu sempre, isso me emociona, inclusive até na universidade, eu digo para os meus alunos, é uma exigência que eu acho que está posta para ser professor. Acho que o Lei, quando discute a noção de criança, como essa criança capaz de nos surpreender, de dizer coisas, a gente precisa escutá-las. O Lei está dizendo, precisa, não deixa de ser querer o bem e querer bem no sentido de respeitar as pessoas, as crianças como pessoas, como sujeitos. E aí traz também a possibilidade de, assim, para que isso aconteça, precisa ser planejado, porque é na escola, na educação, é uma instituição de educação. Então, tem uma discussão sobre currículo, o Lei traz desde o início das discussões básicas, o que significa ser docente, ser professora na educação infantil, o que foi na história, o que é hoje e o que poderá ser, o que é ser criança. Aí pensar esse foco, né? Leitura e escrita, o que é leitura, o que é escrita, como isso pode ser levado para a educação infantil, uma ênfase na leitura literária, no texto literário, na escrita literária, como falei antes, essa possibilidade, essa prática que congrega escrita, mas congrega imaginação, invenção, fantasia, né? Que são próprios da vida da criança, do ser criança. Pensar práticas, ideias de como fazer. Então, o Lei não traz então não é assim um modelo a ser seguido. O Lei é como se fosse assim, eu achei que reúne um conjunto de ideias, né? Por vezes muito diferentes, mas que nos chama a atenção, nos convoca, e o Lei traz essa possibilidade de a gente pensar, questionar, refletir e experimentar, fazer diferente. Na educação infantil, tendo como foco a leitura e a escrita, a oralidade das crianças, e aprender a escutar as crianças e aprender a ser professor de criança de um jeito mais vivo, numa relação muito respeitosa e o mais intensa possível com as famílias, sabendo que tem que trazer as famílias, quem trabalha com criança, uma das especificidades, quando você diz, o que diferencia uma disposição, o professor de educação infantil de outras etapas, uma disposição, além do que eu disse, especial para as crianças como pessoas, mas para as famílias das crianças. Porque as famílias, quanto mais criança, quanto mais nova, mais vinculada às suas famílias as crianças são. Então, não é muito possível fazer um trabalho desvinculado dessa vivência outra social das crianças, né? Com seus familiares. E o Lei traz essa preocupação, nos convoca também a pensar na relação com as famílias, nessa necessidade imperiosa de, no trabalho da educação infantil, se articular, como desenvolver uma aliança com as famílias, né? No trabalho. É isso. Ótimo. Tá excelente, Denise. Queria te agradecer, então, né? Finalizando, agradecer e dizer que a partir do que tu colocas aí, né? Eu fiquei pensando nesse momento que a gente está vivendo aqui, que é o segundo seminário técnico Lei Sul, né, realizado em Porto Alegre, né, que o Lei também nos oportuniza, né, enquanto professores da universidade, que atuamos diretamente com a formação desses profissionais que vão trabalhar com as crianças, esses momentos de formação para nós também, né? Então, para além de tudo que tu colocasse, né? Eu até escrevi aqui para não me perder, que eu acho que o Lei tem oportunizado a todos os profissionais envolvidos de uma forma mais direta ou indireta com a educação das crianças, né? Todos nós que estamos em diferentes momentos da vida profissional, em diferentes tempos, né? Na docência, colocar a infância e a docência em questão, né? Para discutir, para nos atualizar, para compartilhar, né? E é isso que também a gente está vivendo aqui agora, nesse segundo seminário. Então, muito obrigada pela tua presença, por estar conosco,
para além das telas, né? Claro que quem for nos assistir vai assistir por meio das telas, então a gente agradece essa oportunidade também da tecnologia que temos, né? E as aproveitamos. E é isso, né? Seguir trabalhando nesses ideais, né, que a gente acredita para transformar a educação em algo cada vez melhor. Então, seguindo Conversas com o LEI, que aconteceu hoje. Em nome também da coordenação da região sul, né, da Simone e da Dani, e do grande coletivo que é o LEI, quem está nos nossos bastidores também. Agradecer a tua presença, né, as importantes colocações, e nós vamos agora desdobrá-las lá nas nossas formações. Obrigada, digo obrigada de novo, né? Então, o LEI como programa de formação, vocês vejam só o que faz um programa de formação, né? Ele não faz só a gente preparar coisas, assim como as professoras planejam, precisam planejar para as crianças, né? A gente também prepara, como professora formadora, as situações para as professoras aprenderem também, né? Mas a gente também se prepara, a gente também cria para nós mesmos, né? Para nós mesmas, aqui no caso, situações nas quais a gente aprende também, sem parar, né? Como diz Paulo Freire, reconhecendo humildemente o inacabamento, nosso inacabamento. E humildemente, ao mesmo tempo, não deixa de ser algo que é humilde, parece que o humilde é pobre, é menos, mas é de uma grandeza muito grande. Também lembrei de Valon, quanto menos perito, mais possibilidades você tem de saber, de aprender, né? E acho que estamos aqui sempre desafiadas a pensar no que dizer, no que isso significa mesmo para a gente, para nós todas envolvidas, né, nessa política importantíssima que eu considero, como eu disse antes, histórica, importante, porque eu acho que ela envolve esses temas, como você disse, ser docente da infância, um docente para a criança, da educação infantil, tem especificidades, e com esse foco na leitura e na escrita. É muita coisa. Esse foi mais um Conversa com LEI, né? Estamos encerrando essa programação e agradecemos imensamente, né, a presença da professora Denise, da professora Janaína, né, minha parceira de trabalho.